Profeta Daniel. Conhecemos o Daniel através da sua integridade. Conhecemos o livro de Daniel através da sua vida exemplar para todos os cristãos de todas as eras, de todos os tempos. Daniel, sendo o homem, aleluia, que tinha por costume que orava 3 vezes ao dia. Era um homem exemplar, porque além de ele orar 3 vezes ao dia, ele não negava de maneira alguma o nome do seu único Deus que estás no céu. Daniel, sendo para nós um homem de exemplo, porque não negaste a fé, não negaste o nome do teu Deus, e ainda assim houve pessoas de má fé, com inveja do espírito de sabedoria, de ciência que Daniel tinha, se levantaram contra Daniel para tentar pará-lo de qualquer maneira, uma vez que não encontraram defeitos, uma vez que não encontraram falha, uma vez que não encontraram nada que pudesse acusar Daniel. Deus, aleluia, estava contemplando tudo que ele era inocente, mas se levantou uma turminha, um bolinho podre de pessoas, aleluia, que ao se sentir, aleluia, com inveja do espírito que Daniel tinha, de sabedoria, de integridade, de ciência, de conhecimento, eles bolou um plano para tentar acusar Daniel, porque não havia nada que poderia o acusar. Nós lemos o capítulo 2 e o título nos diz o decreto. O sonho do rei é interpretado por Daniel. O rei Nabucodonosor, aqui nessa passagem, ele estando de noite deitado em sua cama, ele teve um sonho, e esse sonho que ele teve, ele não podia interpretar. Ele não discernia o sonho que ele mesmo tinha, mas o espírito que havia no rei Nabucodonosor fez com que ele se movesse e ele ficasse irado. Porque ele via que aquele sonho tinha alguma coisa ruim, aleluia, que ia gerar para ele no futuro, que iria trazer para ele consequências. Então, rei Nabucodonosor, ele não podia interpretar o sonho que ele teve, e nesse sonho que ele teve, que ele não podia interpretar, ele sabia que não era uma coisa boa, pois o rei Nabucodonosor esperava estar para o teu reino, aleluia, guiando, sem fim, mas aleluia, Deus, todavia, ele tem, aleluia, um tempo, ele tem uma obra em todas as coisas, aleluia, debaixo da terra tem o seu tempo. Glória a Jesus. A Bíblia diz, aleluia, e no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. A Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho, que ele viu no seu sonho uma estátua gigante. E nessa estátua ela tinha a sua cabeça daqui para cima era como de ouro, daqui até aqui era como de prata, daqui até aqui era como de bronze, e mais perto da canela era como de ferro, e lá nos pés daquela estátua era uma mistura meio que de ferro, meio que de barro. E Deus mostrou ao rei do Nabucodonosor esse sonho, que ele ficou irado e perturbado. Mas o rei do Nabucodonosor, ele chegou e criou um decreto. Ele falou o seguinte, ó, vai atrás dos magos, vai atrás dos sábios, vai atrás dos profetas, vai atrás de todos que podem trazer a interpretação desse sonho, e aquele que não conseguir interpretar vai ser esmiuçado, vai ser morto, nós vamos matar. Quem não puder interpretar esse sonho vai se ver comigo. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho.
E eles vieram e se apresentaram diante do rei. A Bíblia diz que eles, todos que tinham aquela fama de espírito de adivinhação, aquele que às vezes era o capeta que discernia, como o espírito que estava naquela mesma jovem, na segunda viagem do apóstolo Paulo, que, aleluia, ela adivinhava os espíritos para que os senhores dela lucrassem com a adivinhação dela, que não vinha dela, mas via, aleluia, do espírito semelhantemente a um médium, aleluia, que é aqueles que está ali incorporado na pessoa, a pessoa acha que é dela, acha que é de Deus, mas quando vai ver é o espírito maligno que revela. Então aqui, aleluia, todos esses se colocaram diante do rei Nabucodonosor. Só que o rei Nabucodonosor falou: vocês podem interpretar? Só que chegou todos eles e não podiam interpretar, porque eles viam que aquilo não era, aleluia, uma coisa simples de ser interpretada. E Daniel, aleluia, Deus já estava preparando ele para mostrar uma coisa que não é qualquer um que pode ter acesso, é uma coisa que vem diretamente do céu, é uma revelação que só tem quem tem contato com o mestre, é uma revelação que só tem quem tem intimidade com o papai do céu. E quem é astrólogo, quem é inventador, quem é encantador, quem é sábio, se não tiver intimidade com Deus, não pode interpretar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eles ficaram enrolando o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, logo ele percebeu que nenhum deles ia poder interpretar o sonho. Sabe o que ele fez? Ele já cirou, viu que ninguém ia conseguir. Ele falou: faz o seguinte, manda matar todo mundo. Os magos, os encantadores, os sábios, os profetas, tudo que tem manda matar. Só que quando o profeta Daniel vê aquele que estava encarregado, que se chama Arioque, então Daniel falou avisada e imprudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Daniel se apresenta para ele e diz: por que você está se apressando em ir fazer tal coisa? E ele diz: eu fui enviado pelo meu rei para que eu pudesse matar todos aqueles que se apresentaram dizendo que poderiam interpretar, sendo que eles não tinham a capacidade nenhuma de interpretar o sonho. Só que Daniel falou assim: faz o seguinte, não manda matar não, manda esperar um pouquinho que eu vou ter uma intimidade ali dentro do meu quarto e eu darei a interpretação desse sonho. Na mesma medida, Arioque voltou para trás, avisou o rei de Nabucodonosor e falou: achei um sábio dentre os demais, o único, que disse para esperar um pouquinho que ele viria trazer a interpretação do sonho. Então o rei Nabucodonosor, aleluia, naquele entusiasmo, naquela ânsia, naquela ansiedade para querer saber a interpretação do sonho, acalmou e falou: então vamos deixar para ver então se ele vai interpretar mesmo. Aí Daniel chega com o Espírito de Deus exaltando o nome de Deus, dizendo assim: a Deus do céu eu rendo toda a glória, a Deus do céu, a Ele eu presto todo o culto, aquele que é fiel, é Ele que é verdadeiro. Não há sabedoria em sábio, em astrólogo, em nenhum, aleluia, encantador, mas a Ele que é dada, aleluia, Ele entrega a visão para todos aqueles que estão na comunhão com Ele. Esse eu exalto, Ele eu falo bem dele, porque Ele é o único que pode mostrar esse som. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí o que acontece? Daniel se apresenta. Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia.
Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluia! Glória a Deus. Daniel, ele chega novamente para se apresentar diante de Arioque. Era como se fosse um gerente que estava encarregado de cuidar das coisas que o rei Nabucodonosor mandava ele fazer. Ele falou: agora me introduza na presença do rei Nabucodonosor, porque eu estou prestes a revelar a ele o que ele quer saber. Foi levado Daniel de frente ao rei Nabucodonosor. Presta atenção numa coisa dessa. O rei já tinha mandado matar todo mundo, porque não tinha ninguém que poderia revelar, não tinha ninguém que poderia dar a interpretação do sonho que o rei tinha. Daniel meteu as caras. Daniel estava cheio de Deus, ao ponto que ele não foi lá para entregar o que ele queria. Ele já foi lá determinado, porque Deus já tinha abrido a visão qual era o sonho. Antes de o rei falar: o sonho foi esse, não, ele já estava sabendo do pé à cabeça qual era o propósito do sonho, qual era o sonho, o que ia acontecer através do sonho. Então ele se apresentou diante do rei para o interpretar. Daniel chega para interpretar. O rei pergunta: você é capaz de interpretar esse sonho? Daniel disse: ao único Deus justo e fiel, eu creio que ele dá sabedoria aos inteligentes, ele dá ciência àqueles que estão na comunhão com ele. Então eu irei te entregar aquilo que você quer saber. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Daniel se apresentou e disse ao rei Nabucodonosor: tu, ó rei, é reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos, homens, animais do campo e aves do céu, ele todos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel revelou para o rei: Deus me mostrara você deitado pela noite, quando o próprio meu Deus te revelou o sonho. Você viu uma estátua assim. Era uma estátua gigante, era uma estátua feia, era uma estátua que tinha várias cores simbólicas. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, do peito para baixo era bronze, até as canelas, e lá nos pés, nas pernas era ferro, e nos pés era ferro com barro. E ele viu que Daniel estava pela direção de Deus. Só que Daniel começou a dar a interpretação. Ele disse: glória a Deus, tu és a cabeça de ouro. Deus tinha acabado de revelar para o rei Nabucodonosor que ele estava vivendo o reinado mais forte. Por isso simbolizava como de ouro. Era o reinado que Nabucodonosor estava regendo. Era aquele que ele estava regendo. Só que na seguida ele vai começar a dar, aleluia, os próprios reinados. E depois de ti se levantará outro reinado inferior ao teu, aleluia, que era aquele que vinha depois do de ouro como de prata. Até aqui na estátua. Ainda ele vai seguindo. E o terceiro reino de metal,
o qual terá domínio sobre toda a terra. Ele estava falando assim, ó, vai ter você que vai reinar, vai ter outro que vai ser um reinado inferior ao teu, vai ter outro que vai passar dele, que vai chegar um reinado um pouco mais fraco, porém mais extenso, porém mais abrangente. Vai ter, aleluia, outros reinados que vai surgir depois do seu. Se você está achando que é só você que vai governar, é só você que vai reger, que a terra é tua, você está enganado, porque quem estabelece tudo não é o homem, quem estabelece tudo é o Deus que está no céu. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto o que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro do lodo. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Irmãos, olha para cá. O livro de Daniel é um livro que contém mais profecias do que o próprio Apocalipse. Para entender Apocalipse, primeiro você tem que conhecer Daniel. Tem gente que acha que Daniel é a complementação de Apocalipse. Não, é o Apocalipse que complementa Daniel, porque o livro de Daniel completo tem visões escatológicas, tem mensagem escatológica. O que significa escatologia? Escatologia vem falar de um tratado, de um estudo que está para acontecer. Não aconteceu, mas vai acontecer. É visões que Deus mostra, é visões que Deus passa, aleluia, que Ele diz que vai acontecer. Queira o homem não, queira você jejuar ou não, vai acontecer. Queira você querer parar a mão de Deus, para Deus não destruir a terra, não tem como. Ele estabeleceu. E quando eu estudo a Bíblia, um pouquinho só que eu consigo estudar, um pouquinho só que eu consigo entender, eu vejo que Deus deixou a terra com um tempo determinado, do começo ao fim. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque haverá depois dessa terra aqui, que vai ser destruída, como no sermão que Jesus prega em Mateus 24, que Jesus prega, o discípulo pergunta: olha, mestre, está vendo essas muralhas? Que bonita, né? Jesus fala: está vendo aí? Pois então, isso aqui, ó, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Era Jesus falando: vai ser tudo devastado, vai ser tudo destruído. Sabe por quê? Porque eu, o Deus do céu, vou estabelecer o novo céu e a nova terra. Aleluia! Quando eu estudo isso daqui, eu começo a ver que Deus criou a terra com o objetivo de começo e fim. A Bíblia diz que Ele vai voltar. A Bíblia diz que Ele vai descer a nova Jerusalém. Ela vai descer do céu. João viu. Ela vai descer do céu. A nova cidade, a nova terra, a nova casa, a nova morada, ela vai descer. Então nós que estamos aqui, que estamos enquadrados dentro do tempo, a gente não sabe que dia, que hora que há de suceder. A gente não sabe se vai ser em 2024. A gente não sabe se vai ser no começo de janeiro de 2025. A gente não estamos sabendo, mas quando eu estudo a palavra de Deus, eu começo a meditar e ver que está tudo premeditado para acontecer. Sabe por quê? Você prova? Provo. Aonde? Aqui. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Se você for em Daniel capítulo 9, ele vai tratar de algo que está coligado a esse texto de capítulo 2. Lá Jesus ele vai tratar sobre a 70ª.
Lá, aleluia, o texto vai tratar com Daniel sobre as 70 semanas de Daniel. Nessas 70 semanas de Daniel, ele vai falar a respeito de um tempo determinado para que tudo pudesse, aleluia, ser concretizado de acordo com a profecia que Deus revelara a Daniel. As 70 semanas, para quem não sabe, ela se enquadra junto com essa estátua. Era o reinado de ouro, era o reinado de prata, era o reinado de bronze, era o reinado de barro, era o reinado de ferro. E cada um deles tem um período estabelecido, pela qual Deus mostrou no sonho para o rei Nabucodonosor. Então nas 70 semanas Jesus disse: olha, o primeiro reinado, se eu não me engano, ele se estende em 62 semanas de anos, mas o segundo que vem, que é inferior, como de prata, ele se estende em 7 semanas de anos. Então, aleluia, já foram cumpridos 62 semanas de anos com mais 7 semanas de ano, que resume 69 semanas de ano. Só que Deus mostrou para Daniel que, aleluia, a profecia se cumpriria e tudo iria se finalizar para ele estabelecer um novo reino que jamais passará, que é onde nós vamos morar. Aleluia, ele disse, é 70 semanas de ano, mas quando olha para a Bíblia, 69 já cumpriu. Então quando eu começo a meditar, falta uma semana de anos para cumprir as 70 semanas que Deus revelou para Daniel no capítulo 9. Sabe o que isso quer dizer? A terra está com dias contados. Semanas de anos. Eu não vou entrar nesse detalhe de semanas de anos, que é algo abrangente, é profundo. E eu quero me deter, tem muita coisa aqui ainda para me entregar. 62 semanas já cumpriu, que foi o reinado. 7 também, com 9. Então, pela a palavra de Deus, o reinado de Nabucodonosor passou. O outro reinado inferior passou. O outro reinado também passou. Se está faltando uma semana de ano, lá naquela estátua é o tempo que vai determinar, aleluia, quando ela estiver passando os reinados que vai descendo para baixo, é o tempo que está caminhando para o fim. Então quando eu começo a imaginar, nós estamos vivendo o tempo que estamos lá nos dedos dos pés daquela estátua, para cumprir a última semana de ano, para se enquadrar em 70. E depois das 70 ele diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e serás estabelecido para sempre. Aí ele está dizendo assim: quando eu estudo a palavra, eu vejo que a terra já está com dias contados. Sabe por quê? Porque está faltando exatamente uma semana de anos para que tudo possa acontecer. Agora eu vou entrar na outra parte da mensagem. Quando cumprir essa última semana de ano, o primeiro advento, qual? Ele não desce no solo, ele vai raiar nas nuvens. Sabe por quê? Sabe por quê? Pergunta: por quê? Por quê? Mais alto: por quê? Por quê? Porque o arrebatamento não pode ser testemunhado por quem está no mundo. É por isso que tem os hinos e louvores que diz que eles vão falar que o povo sumiu e acha que foi o disco voador, porque não vai encontrar ninguém que é do mundo vai poder testemunhar o rapto da igreja. A igreja vai ser arrebatada, ela vai sumir, vai ser um evento misterioso. Então eu quero dizer algo para a igreja: fique na torre da vigilância, esteja preparado. Não tem essa de se preparar. Está 40 anos, 50, 60, 70, está caducando na casa de Deus e vai se preparar. É uma vergonha. Eu quero dizer para a igreja o seguinte: não podemos se dar o luxo de se preparar. Por quê? Porque temos que andar preparados dia após dia, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá para buscar a tua igreja. Olha só, cumpriu a última semana de ano. Olha aí Daniel 9. Sela as 70 semanas.
selou as 70 semanas, Jesus Cristo leva a igreja. Jesus Cristo levou a igreja, Apocalipse capítulo 6. Abre aí para você ver. Quando cumprir essas 70 semanas de ano, aí vai se cumprir o que está aí lá, Apocalipse capítulo 6, versículo do 2 ao 3 em diante. A abertura dos 6 primeiros selos. É assim ou não é? A abertura dos 6 primeiros selos. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Olha aí o que acontece no versículo 2, versículo 3. A Bíblia vai dizer que os 7 selos vai ser aberto. O primeiro vai libertar no primeiro selo do capítulo, do versículo 2 ao 3, se eu não me engano, do capítulo 6 de Apocalipse. Vai dizer que vai libertar o cavaleiro do cavalo branco, que ele vai sair vitorioso para vencer. E se eu não me engano, ele tem um arco na mão. Quem é esse cavaleiro? Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo sabe quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Já vi teólogos falar que é Jesus Cristo. Já vi pastores falar que é Jesus Cristo. Mas esse cavaleiro do Apocalipse 6 não é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não vai vir num cavalo branco? Vai. E qual que é a diferença de um para o outro? Sabe qual é a diferença? Esse cavaleiro ele sai sozinho. E Deus dá legalidade. Sabe quem ele é? O anticristo. Deus vai dar legalidade para ele descer na terra. Porque o que pertencia a Deus, que era a tua noiva, já saiu da terra. Então é onde Deus vai. Meu Deus, aleluia, eu estou me arrepiando aqui. Deus vai dar legalidade para o anticristo descer na terra. E sabe de uma coisa? O Satanás, ele não está atuando no solo. Se ele já está destruindo, tem filho matando o pai, mãe matando o filho, filho deitando com a mãe, se já está uma coisa terrível, é porque vocês não viram que o Satanás vai descer no solo. Não tem a palavra que diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra os principados, não é contra as hostes da maldade que habitam nos lugares celestiais. É porque os demônios, eles saíram de lá. Muitos estão no rio Eufrates presos, outros estão, aleluia, no abismo que está no paralelo lá da passagem do rico e o Lázaro. Outros estão presos, que são os maiorais, porque se eles tivessem solto, já tinha destruído tudo. Aleluia, estão presos, estão soltos os mais fracos. E quando soltar os mais fortes, aleluia, Deus vai tocar ele da esfera que ele está ali no céu atmosférico. Ele vai pisar no solo. Quando ele pisar no solo, ai Jesus, se ele está destruindo, acabando com tudo, estando nesse céu onde a nuvem, ele não está no terceiro, ele está nesse aqui que a gente enxerga. Ele está ali contemplando tudo. Quando Jesus tocar ele, para ele descer no solo, aí o negócio vai ficar sério. E quem ficou vai ser castigado, perseguido pelo anticristo. O anticristo primeiro vai dominar e enganar os judeus, porque ele descerá, ele passará, se eu não me engano, no caminho do rio Eufrates, que dá entrada exclusiva para Jerusalém, a nação santa, o povo escolhido de Deus. Ele vai chegar lá porque o povo, quando Jesus nasceu, ele não recebeu Jesus. Então estão esperando Jesus voltar nesse advento que vai acontecer, para eles aceitar. Porque quando o menino nasceu, aleluia, pobre, nasceu numa manjedoura, eles não quiseram aceitar, então não aceitaram até agora. Mas só que como eles estão esperando, e esse que vai vir, que Deus vai dar legalidade, vai dar poder para ele atuar na terra, Deus vai dar poder para ele atuar. Sabe por quê? Porque a igreja dele não está mais na terra. Aí o que vai acontecer? Os judeus que rejeitaram Jesus Cristo, ele vai achar que o anticristo que está vindo no cavaleiro branco é Jesus Cristo. Por quê? Porque será dotado, será cheio de poder, operará maravilhas. Ele não vai governar como Jair Messias Bolsonaro, só o Brasil, só o São Paulo. Ele não vai governar como Luiz Inácio Lula da Silva, não. Ele vai governar mundialmente. Ele vai ter poder, tanto poder, que ele vai, é forma corpórea, não é espiritual não. Ele vai descer e vai governar a terra, o globo inteirinho. Então por alguém que vai conseguir governar o mundo inteiro, ele vai falar, só pode ser
ser o Messias prometido, só pode ser o Filho de Deus, só pode vir ser aquele que estamos esperando. Então eles vão ser enganados por um instante, até que vai ser feito um pacto de 7 anos, exatamente o tempo de tribulação. 7 anos, quanto? Vai ser dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio, 1260 dias e 1260 dias, que vai ocorrer essa esfera, que vai ocorrer esse evento da grande tribulação na terra. Mas o que vai acontecer? Não, ele vai firmar um pacto com o judeu vai aceitar, que vai pensar que era ele, mas só que nos primeiros anos de tribulação, que é os 3 anos e meio, primeiro que é dividido, ele encerra um pacto, ele revela quem ele é, ele vai querer adoração para ele, aí ele vai começar a impor, só compra, só vende, só come quem tem a marca da besta. Aí o povo judeu vai ver que tem aceitado aqueles que ele não queria aceitar, que eles foram enganados, o pacto está quebrado. Quando o pacto está quebrado, ele vai destruir e começar a fazer com que todos recebam a sua marca, ou o número do nome, que aquele que sabe somar diz 666. É o número do homem, é a marca da besta. Escuta aqui. Sabe o que vai acontecer? Vai ter cristão que vai ficar para ver isso aí. Vai ter cristão que vai ficar. Por quê? Porque não vai subir. Deus só vai levar quem está preparado. Aqueles que estão vivendo a vida sem vergonha, mentirosa, adúltera, perversa, vai ficar. Vai. Ou será que Deus vai ser injusto e pôr alguém todo imundo lá em cima? Alguém que não tem nem a capacidade de querer buscar pela sua própria salvação. Não. Jesus só vai fazer por nós aquilo que somos incapazes de fazer, aquilo que é o impossível. Aquilo que está no alcance da igreja fazer, é para a igreja fazer. Jesus não põe a mão. Quer uma coisa? Tem gente que está achando que Jesus vai descer no céu para tirar um alambique da mão dele. Jesus está achando que Jesus vai descer no céu para tirar um cigarro. Eu não consigo não. Quando Deus quiser, ele liberta. Não, é você que tem que fazer por onde para ser liberto. Tem gente que, Deus já deu para nós resolver. Eu estou entregando para Deus de novo. Não. Imagina. Deus fala assim, vigia e ora. Fala, não, Deus vigia e ora por mim. É você que tem que vigiar e orar por você. Deus não vai fazer isso aí não. O que está no nosso alcance, Deus não põe as mãos. Essa é uma das causas, por causa que muitos que se dizem, se intitulam crente, não vai subir ao céu. Porque estão esperando Jesus fazer tudo. Quando Jesus quiser, ele me liberta. Não, é você que tem que largar. Quando Jesus quiser, ele me liberta do adultério. Não, é você que tem que largar. Quando Jesus, acha que Jesus vai chegar lá naquele ato, pegar você no ato do adultério, chegar na cama que você está lá deitando com o próprio diabo, vai tirar você, vem aqui mocinho, vem aqui mocinha, sai dessa cama. Não, é você que tem que fazer. Glória a Deus. Verdade. Voltando aqui. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Cumprindo tudo que eu falei, que é a estátua, e a estátua tem lá em Daniel 9 o tempo determinado. Jesus disse que ele vai estabelecer o dele. Todos esses vão passar. Ou seja, nós estamos vivendo o último reinado, a última era, a 6ª e penúltima dispensação, a era da igreja. Que tempo? O tempo da graça. Depois desse é a última. Só que aí tem um intervalo de 7 anos da tribulação que eu estou falando. É a primeira dispensação, é a segunda, é a primeira era da inocência, Adão antes de pecar. A segunda foi da consciência de Adão, que todo mundo já sabe, e continuou lá, prostituindo, dando em casamento. Aí foi indo, não vou entrar nesse detalhe. Aí foi indo. Nós já estamos na 6ª e penúltima dispensação, a era da igreja, o tempo da graça. Glória a Deus. Depois desse, vai vir. Glória a Deus. Depois desse vai vir. Me deu um branco. Só que aí depois da 6ª dispensação entra a tribulação. Só que antes de entrar a tribulação, a igreja fiel, santa, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem falha, ela é raptada.
ela é retranslatada, ela é arrebitada pelo Cordeiro de Deus. Aí Apocalipse cumpre 6, vai abrir, Deus fala assim, ó, vai, anticristo, governa e opera. Por quê? Porque o povo estava na terra e não quis viver. A igreja que era de Jesus, que pertencia a ele, já não está mais na terra. Então, ó, ficou, é mais ou menos isso. Ficou, não estamos nem aí. É Deus dizendo, não estou nem aí para quem ficou. Vai passar pela grande tribulação. Há 3 doutrinas que explicam, mas eu defendo apenas uma quando eu estudo a palavra do Senhor. A doutrina do pré-tribulacionista, a doutrina meso-tribulacionista e a doutrina pós-tribulacionista. Eu defendo, a Igreja Deus e Amor defende que nós somos pré-tribulacionistas, que nós somos pré-amilenaristas. Sabe por quê? Porque antes da tribulação começar, nós somos pré. Sabe por quê? Assim que nós saímos, a tribulação começa. Tem doutrinas de igreja ou pessoas não informadas que ele acha que ele é meso tribulacionista. Por quê? Porque eles defendem que a tribulação começa, a igreja está na terra. Mas veja só, a tribulação começa, a igreja está na terra. E a tribulação é dividida em 2 partes. É 1260 dias. Quanto? 3 anos e meio. Ali é somente tribulação. E eu vou te explicar o porquê. E a segunda parte dos outros 1260 dias, que é 3 anos e meio também, é a grande tribulação. Sabe por quê? Porque daí até então, na abertura dos 6 primeiros selos, é só tribulação. Por quê? Porque é o cavaleiro que vai descer para governar, é o cavaleiro que vai descer do cavalo vermelho para matar uma 3ª parte dos homens, é o cavaleiro da fome que vai trazer fome sobre a terra, é o cavaleiro que vai matar a espada, o cavaleiro amarelo, é o cavaleiro de não sei as quantas. Aí então é só tribulação. Sabe por quê? Porque na outra parte da grande tribulação é onde vem, aleluia, glória a Deus, as 7 trombetas e por último as 7 taças da ira de Deus. Sabe por que é dividido em 2 partes? Porque cada uma dessas 3 manifestações de Deus vai se agravando mais e mais. A abertura do 6 primeiros selos vai devastar. Só que quando chegar nas 7 trombetas, vai ficar pior do que a abertura dos 7 selos. E quando passar a abertura das 7 trombetas, as 7 trombetas tocar, depois verá o que vai acontecer com a abertura dos 6 primeiros selos, do toque das 7 trombetas e, aleluia, o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Aí quando chegar nessa outra parte, que, aleluia, foi feito um pacto lá, e ele vai encerrar o pacto na metade, com aqueles que vão ser enganados lá na cidade amada, na cidade santa, na Jerusalém lá, aleluia, eles vão ver que aceitou o anticristo, não vão aceitar porque eles estão esperando o Messias prometido. O pacto está quebrado. Quando o pacto está quebrado, o anticristo ele vai mostrar que é ele, porque eles estão pensando que o anticristo é Jesus. Então ele vai falar assim, ele vai mostrar a imagem dele, aí ele vai querer adoração exclusivamente para ele. Mas só que o povo judeu não vai adorar o anticristo, tendo já 3 anos e meio na presença dele, adorando a ele, porque vai ter recurso financeiro, não vai ter morte, não vai ter roubo, ele vai estabelecer uma paz que é falsa, ele vai estabelecer, aleluia, recursos, aleluia, como que eu posso dizer, sociais, ele vai trazer, aleluia, coisas que vai falar assim, nossa, Jesus transformou a terra, nossa, Jesus veio, está transformando, a nova cidade vai ser aqui mesmo, já tirou os ladrões, já tirou os corruptos, já tirou o governo, já tirou tudo que não presta, é ele mesmo Jesus. Mas quando for quebrado o pacto no meio, que eles veem que não é Jesus, pode ter muito poder, porque o Satanás ele se transfigura em anjo de luz, e se fosse possível ele faz fogo cair do céu. É por isso que o povo vai querer aceitar ele, achando que ele é Jesus. Mas quando ele quebrar o pacto, ele fala, ó, eu sou o anticristo, e eles veem a máscara caindo, o que vai acontecer? Aleluia, eles não vão adorar ele. Se eles não adorar ele, o anticristo vai começar a matar um monte de pessoas sobre essa terra. É verdade, Jesus. Sabe o que vai acontecer? Isso aqui é real. Nem todo mundo acredita nisso aqui, acha que isso aqui é só uma história qualquer. Mas é real.
Não sair lá do mundo, do crime, para ficar aqui sendo enganado por uma palavra que não poderia ser fiel, não poderia ser verdadeira. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu creio em cada vírgula, até mesmo porque ele disse: nem um jota, nem um tio se omitirá. Tudo quanto foi escrito, ou se cumpriu, ou está cumprindo, ou se cumprirá. Glória a Deus. Coisas já aconteceram, coisas estão acontecendo, e tem coisas que ainda vão acontecer, de acordo com a palavra. Aleluia, Jesus. Sabe o que vai acontecer? Daniel, o livro profético, o livro escatológico, escatos, logia, estudos, tratados dos últimos dias, os últimos acontecimentos, as últimas coisas, as últimas doutrinas. Significa escatologia. Eu estudei apenas um pouquinho, pretendo estudar mais, porque quanto mais a gente estuda, tem crente que está movido pela ignorância e tem a coragem de dizer que quanto mais estuda, mais fraco fica. Não, mais fraco fica, mais frio fica. Não, esfria, fica fraco. Não, isso aí é para aqueles que querem dar um de teólogo. Isso aí é para aqueles que só querem saber, mas não querem jejuar. Quando eles pregam, eles lêem a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis, Apocalipse, do A ao Z, mas não tem unção na palavra deles. Sabe por quê? Porque eles não têm uma vida sincera diante de Deus. Eles até conhecem a Bíblia, os teólogos, reformadores, eles até sabem bastante aqui, que gente fala assim: meu Deus é muito forte, o cara é o Deus na terra. Não é não, aleluia, qualquer um pode saber, só basta se aprofundar. Quer saber a Bíblia? Leia ela, releia, leia inteira, leia quantas vezes for necessário, para você aprender dela e do que dela está tratando, do que dela está ensinando. É necessário não saber, mas tem gente que não tem unção quando prega ela. Sabe por quê? Porque não foi chamado pela vocação de Deus para ministrar com autoridade. Não tem jejum, não tem oração, ele só conhece a Bíblia, ele só estuda, ele prega. Conheço amigos meus, já de idade, cabeça branca, que prega a Bíblia do A ao Z, é teólogo, fez a exegese, fez a hermenêutica, fez a retórica, fez a oratória, fez a teologia, fez um monte de coisa, aleluia, mas só que quando eles pregam eu não vejo unção neles, quando eles pregam eu não vejo autoridade neles, quando eles pregam eu não vejo ousadia, eu não vejo poder. Sabe o que é isso? É falta da graça de Deus, é falta do poder de Jesus Cristo, é falta do Espírito Santo de Deus. Não adianta, eu posso fazer teologia aí, ó. Nunca fiz. E outra, teologia é uma coisa simples. Sabe o que significa teologia? É um conjunto de teologia, é um conjunto de ideias tiradas da Bíblia. Se eu pegar aqui e começar a explicar falando, já se torna uma teologia. Então não é nada simples, não é nada, quer dizer, monta assim, bicho de pé cabeça. Teologia é uma coisa, é comentários, é ideias ao estudar a Bíblia que as pessoas têm. Isso significa teologia. Mas só que o erro deles é estudar isso aqui, ó, e não jejuar. É estudar isso aqui e não orar. É só estudar. Tem muitos que estudam só para falar que é o cara sabidão, é o sabichão, e para ser aplaudido pelo homem quando vai pregar. Eu não estou querendo ser aplaudido pelo homem, eu estou querendo ter conhecimento. Sabe por quê? Porque se eu não souber o que está falando essa palavra, eu viro alvo fácil para acreditar naquilo que estou ouvindo. Tem gente aí que fica pulando de igreja em igreja, aleluia, sem saber discernir a palavra de Deus. Sabe o que acontece? É necessário que eles preguem e eles vão absorvendo aquilo que não sabem. A heresia está infiltrando, a heresia está inundando, a heresia está trazendo sujeira, a heresia está, aleluia, potrificando, a heresia está inundando. E tem crente lá que está ouvindo. Ei, a palavra diz: erreis por não examinarem as Escrituras. Vocês pecam, como aleluia, Oséias, se eu não me engano, 4:6 ou 6:4, não estou lembrado, porque aleluia, é muitas passagens, mas é uma dessas duas coisas. Diz assim, ó: o povo meu perece
conhece, porque lhe falta o conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta sabedoria. O meu povo é destruído porque eles não leem a minha palavra. O meu povo é enganado porque eles nem sequer querem ouvir e aprender de mim. Glória a Deus. Para mim finalizar agora, Glória a Deus. sabe o que vai acontecer? O anticristo, que Deus vai dar autoridade total para ele descer e governar. Pode ler. É o primeiro cavaleiro. E a diferença do anticristo para Jesus é: esse cavaleiro de Apocalipse 6, versículo 2 ao 3, ele vem sozinho. E o Santo Salvador, como é que ele vem? Sabe como que ele vem? Você não está sabendo? Não? Eu vou te contar. Sabe como que ele vem? A Bíblia diz que ele vem com seu exército de milhares e dezenas de milhares de anjos. Ele vem com todos os santos da antiga aliança, da nova aliança e os crentes da presente era. Ele vem, além de ele vir com os milhares de anjos, ele vai vir com Isaac, Abraão, Jacó. Ele vai vir com aqueles que já estão lá com ele. Ele vai vir junto, todos juntos para uma grande batalha. Qual batalha? A batalha do Armagedon, que é a sétima, aleluia, e última dispensação. Depois disso é o novo céu, é a nova terra. Acabou tudo, foi tudo devastado. Quem ficou sofreu, quem ficou foi condenado. Quem ficou vai, aleluia, experimentar o gostinho da ira de Deus. Mas eu creio que a igreja aqui, aleluia, oh meu Deus querido, eu creio que essa igreja, ela não vai experimentar a ira de Deus manifesta sobre todos os pecadores impenitentes que conheceram a verdade e não quereram, aleluia, obedecer, conhecer a doutrina e não quereram viver, conhecer a verdade e não colocar em prática. Quem são esses? Esses são os pecadores impenitentes. E o que significa impenitência? Impenitência é eu saber que estou errado, mas não querer me converter. Impenitência é eu saber que estou na operação do erro, mas não quero me converter, não quero mudar, não quero obedecer. E esses são os pecadores impenitentes que muitas das vezes se encontram dentro da casa de Deus. Não quer mudar, não quer se converter. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: pela autoridade do Espírito Santo, ou você se converte agora, ou você vai tratar com Deus no final. Glória a Deus. Aleluia. Deus dá mais uma oportunidade nessa noite. Sabe por que mais uma? Porque o amanhã talvez. Minha avó, ela não suporta conversar comigo. Porque toda vez que eu estou saindo de casa, ela aparece no portão dela. E ela pergunta: tá indo na onde, nego? Eu falo: estou indo ali, tá na igreja, tá, que eu te acompanho. Vai voltar que hora? Eu falo: olha, eu nem sei se eu volto. Sabe por quê? Porque eu não sei se eu volto. E se Deus decidir me levar? E se o carro me pegar? E se eu, do nada, a morte súbita, eu que não a pomba, assim, o pescoço mola no chão? E aí? Pode acontecer, então eu não fico pagando para ver, porque Tiago, capítulo 4, versículo a partir do 13, ensina que nós não devemos contar com o dia de amanhã, não devemos contar com o que há de comer, não devemos contar com o que há de vestir, não devemos contar: mês que vem eu vou lá para São Francisco, vou ficar lá, vou vender, vou comprar, vou comer. Não, é se Deus quiser nós iremos, é se Deus quiser nós faremos, se Deus quiser, porque está tudo no controle dele. Aleluia. Então, eu estou tentando finalizar, mas muita coisa que eu abreviei porque é muito grande, mas eu falei as coisas mais necessárias. Glória a Jesus. Santo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus, glória a Deus. Já que não é todos que vão subir, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu estou querendo ser o salvo? Não, não é todos que vai subir. A Bíblia diz: estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois na cidade, um será levado e o outro ficará. A palavra diz, é claro.
Ou será que todos que se dizem e se intitulam crente vão subir? Não, porque nem todos que estão aqui são crentes. Tem muito joio no meio do trigo, tem muito bode no meio das ovelhas, tem muito lobo. Sabe por que lobo que eu falo lobo? Porque a gente não vê nas histórias falar que ovelha mata ovelha. Ovelha não mata ovelha, ovelha não quer a queda da ovelha, a ovelha não está querendo chupar a lã da ovelha. Sabe o que é isso aí? Quem, aleluia, mata e persegue a ovelha é lobo. Glória a Deus. E Deus diz: não se preocupa, não tente tirar o joio do meio do trigo. Sabe por quê? Deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Sabe por quê? Porque a palavra diz que no devido tempo, aquilo que amadureceu, porque o joio e o trigo eles até parecem semelhantemente. A diferença é que o trigo amadurece, o joio não. O joio fica verde. O joio fica como na meninice. O joio fica como uma criança. O joio fica como não cresce. O joio fica como não frutifica. O joio fica como não multiplica, não dá fruto. Então sabe o que vai acontecer? O que é joio vai ser cortado e lançado no fogo. E o que é trigo vai ser colhido e levado nas pontas. Glória a Deus. Só quem vai para a boda do cordeiro. O que é isso? É o casamento do noivo com a noiva. Eles dois vão, aleluia, se unir em uma só carne, um só espírito, para viver junto em toda a eternidade, de eternidade, eternidade. É o noivo, porque ainda é noivo. É a noiva, porque ainda é noiva. Mas está se aproximando esse dia que não será mais noiva, será esposa. Não será mais noivo, será o nosso esposo. Deus. Falta isso aqui, ó. Me dá uma base bíblica então, para terminar. Hebreus capítulo 10, versículo 37. O que diz lá? Acompanhe se quiser. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Glória a Deus. Vou repetir. Porque ainda um pouquinho, imagina comigo, se pouco já é pouco, pouquinho é metade do pouquinho, então é menos ainda, mais curto, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de viverá e não tardará. Igreja, desperta. Igreja, abre os olhos. Igreja, veja os sinais. Olha Jesus falando: eu quero ceiar com vocês, porque a Santa Ceia que vai haver aqui se houver, sabe o que é? É somente uma prévia daquilo que fazeremos lá. E sabe qual que é a diferença? Aqui nós comemos do sangue, aqui nós comemos do corpo, e lá nós vamos sentar na mesa para ceiar com ele. Lá nós vamos sentar na mesa para ceiar com ele e conhecer ele como ele é, face a face. Hoje nós ceia aqui. A ceia é uma memória, é uma prévia do que vai acontecer brevemente. Hoje nós tomamos o cálice e comemos o pão, né? Naquele grande dia, quando nós subir, nós vai cear na mesa com ele. Aleluia. Vamos recebendo essa palavra. Glória a Deus. Pode glorificar o nome de Aleluia, Jesus. Jesus.